Paz, galera, beleza? Começando aí, a sugestão da galera mandou, vamos falar aí essa semana sobre uma palavrinha chamada medo, né? Essa palavrinha que coloca medo em muita gente, né? É normal ter medo, faz parte da gente ter medo. O ser humano, ele tem diversos medos, vários medos. Mas o ser humano, a capacidade que ele tem, ele é o único bicho, o único animal na criação capaz de vencer medo, de se expor ao medo. Todos os outros animais, todas as outras espécies da criação, eles enfrentam seus desafios só para autossobrevivência, só por motivo de autopreservação. Então você não vai ver nenhum outro animal se arriscar, a não ser por fome, por procriação, por se sentir ameaçado, né? Então os outros animais reagem ao medo só nessas ocasiões. O ser humano não. O ser humano, quanto maior o grau de humanidade que você alcança, mais você consegue vencer e se expor a medos e a desafios que não são esses motivos. E aí que pega. Porque hoje a sociedade, você só vê pessoas reagindo quando se sentem ameaçadas. Por sexo. Você só vê as pessoas se propondo a uma reação por causa disso. E isso é doentio, né? Isso não é humano. Isso é animal. Qualquer animal faz isso. Qualquer bicho, quando se sente ameaçado, ele reage. Nós não. O ser humano, ele é capaz, cara, de reagir e de se expor a perigos que ele tem, que dentro dele ele promoveu, né? Então, e a gente acha isso heróico, né? Isso vira filme. As sagas dos super-heróis são essas. Pessoas que se expõem a perigos não para ele mesmo, mas pelo outro, né? A gente acha bonitas as histórias heróicas de bombeiros, de pessoas que fazem grandes coisas, que vencem o medo. Isso é heróico, isso é humano. O resto faz parte da sua parte animal, né? Reagir a medos. O problema é que a gente está absorvendo todo esse estímulo e vai ali, e esse estímulo vai ficando dentro de você, dentro de você. Quando você vê, você só reage porque se sente ameaçado. Você só se expõe a perigo porque você está com desejos sexuais. Você só expõe a perigo porque você está se autopreservando. Eu gostaria que a gente fizesse essa reflexão. Os seus medos estão te impedindo de se arriscar, cara. Porque quando Jesus, o maior exemplo, o grau de humanidade, e todos os grandes homens que foram grandes humanos, eles se arriscaram por causas que ninguém se arriscaria. E não os colocaram eles mesmos na frente. Se você prestar atenção, quando Jesus está indo para morrer, ele fala, reúne ali os apóstolos, fala, eu vou ser entregue e tal. Pedro fala, não, de maneira alguma você não vai ser morto, a gente está junto, vamos matar os caras. Jesus olha para ele e fala, Pedro, se eu quiser, você acha que esses caras estão me matando? É eu que estou me dando. Se eu rogasse ao Pai, cara, ele mandaria um exército, legiões de anjos para me cuidar. Jesus enfrenta o maior medo que um ser humano pode passar, que é a morte. É o maior medo que um ser humano pode ter. E Jesus enfrenta de uma maneira sublime, cara.
Esse é o primeiro ponto, né? Que eu queria passar. Enfrentar o medo te faz humano. Se arriscar por causas nobres te faz humano. Se arriscar por autopreservação te faz igual um animal. Qualquer animal faz isso. Então, é a primeira reflexão que eu queria trazer. A segunda, falando sobre a temática do medo, é da minha experiência pessoal. Assim. Eu vim com muito medo, assim, tinha muito medo, tinha medo de tudo quase, né? Medo de escuro, medo de cavalo, medo de andar de cavalo, né? Tinha medo de tudo. Só que eu vim de uma família, cara, de nordestino. Os caras não tinham medo de nada. Então, aquilo era desafiador para mim, assim, né? Não, você tem que enfrentar seus medos. E eu pratiquei, fui me exercitando, né? Esse desafio do medo. Isso foi um trabalho muito grande, assim, que eu tive. Assim, para ser um homem destemido, né? Isso me levou anos para que eu absorvesse isso como parte da minha humanidade. Cara, eu preciso enfrentar meus medos. Eu preciso colocar esse medo para fora. E quando eu comecei a namorar minha esposa, ela tinha síndrome do pânico. Que aí é uma terceira abordagem que eu ia fazer. Que é quando a pessoa adoece. Quando ela fica adoecida pelo medo. E eu lembro quando eu comecei a conviver com ela, assim, era como se ela tivesse uma arma apontada para a cabeça dela quando dava a síndrome do pânico, sabe? Era terrível, assim, de ver o que ela sentia, porque ela realmente sentia um pânico terrível. E se você se encontra nessa situação em que o medo te adoeceu, em que você já não consegue mais absorver, que já se tornou esse pânico, e você percebe que isso já precisa de tratamento, cara. Você precisa se tratar. Então, e aí eu vi o processo de cura dela, foi muito legal, assim, né? Ver aquele processo de enfrentar seus primeiros medos de altura, medo de fobia de entrar em avião, medo de escalar. Eu lembro que eu nessa minha fissura de enfrentar os medos, então se eu tinha medo de altura, eu falava, cara, vamos, bora. Qual é a altura aí? Tem que ir pra cima, vamos. Se eu tinha medo de algum bicho, vamos lá, vamos, né? Eu lembro quando eu fui mergulhar com tubarão, assim, porque eu surfava e a gente tinha aquele receio, assim, né, do bicho, de tubarão. E eu lembro que eu fui cara, vamos fazer um mergulho aí de tubarão, vamos ver qual é que é desse bicho. E eu lembro quando eu mergulhei com os tubarões, assim, aquilo pra mim foi, cara, venci o medo do bicho, né? Eu lembro que eu tava mergulhando, um tubarão, cara, parecia aquela cena do filme, sabe? Parecia que tinha uma galera mergulhando comigo, mas parecia que ele só me via assim, com aquele olhar. E quando eu saí ali do mar, que acabei de mergulhar com os tubarões, eu lembro que aquilo foi tão libertador pra mim. Eu falei, cara, eu tinha tanto medo desse bicho. E assim é um exercício. Essa é a minha experiência pessoal, e tanto dessa doença que acometeu a minha mulher, quanto dos meus medos de criança. Então, foi um exercício na minha vida. E eu te convido a fazer esse exercício. Assim como Jesus se propôs a se arriscar por causas nobres, eu te convido a se arriscar por causas nobres. Eu te convido a não ter medo de se arriscar por coisas nobres, não só em si, não só pela autopreservação. É um convite que eu faço, cara. Enfrente seus medos. Pode ser que você se dê mal. Algumas vezes eu me dei mal por enfrentar os medos. Mas você vai ser humano. Você vai se tornar um humano porque o medo não te acorrenta, saca?
a prisão da morte já não te acorrenta mais, que é o grande medo que a gente tem. Então, se você não tem medo de enfrentar a morte, ninguém pode te colocar medo. Então, eu vejo muitas pessoas com medo de fluir na vida, com medo de casar, com medo de um novo emprego, de um novo desafio. Cara, se arrisque. Se você se sente inseguro, ore, cara, peça a Deus ajuda e vai. Em 2 Timóteo tem uma passagem bacana que Paulo diz, está ali aconselhando Timóteo, ele fala: Timóteo, Deus não deu espírito de medo pra gente, mas de paz, de amor, de moderação. Vai, cara, não tenha medo. Então, esse vídeo é um convite para você. Enfrente seus medos. É um convite para você a um mergulho de humanidade. Não é um convite de coragem, de super-herói, mas é um convite de humildade, mas é um convite para caminhar em direção aos seus medos. Acredite, Deus vai estar com você e seus medos vão embora. E se você sente esse pânico, essa dor, essa doença, vai se tratar, vai se cuidar, porque é uma doença. É um convite. Valeu? Deus abençoe. Tamo junto.